subir o vídeo lá para vocês. Então, a partir desse momento, esse nosso bate-papo aqui vai ser guardado, tá? Então, os recados já estão todos passados, com relação ao avaliar, com relação à pontuação, com relação aos trabalhos do segundo bimestre. Então, a gente já está com tudo conversadinho aqui. Gente, mas não tem aluno que não tem paciência de esperar, que fica pedindo aula no YouTube. Ai, meu Deus do céu. Gente, desculpa. A minha amiga, eu nem dei aula, já está perguntando se já está no YouTube. Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo live no YouTube aqui, mas vamos embora. Bom, vamos lá. Então, a gente estava conversando aqui a respeito das interações antígeno-anticorpo, tá? Então, vamos só dar uma reestruturada aqui, vamos dar uma reolhadinha. Tem uma aula aqui que é bem resumidinha de todos esses testes que a gente conversou, tá? Tem bem resumidinho aqui. Não, de novo nada, volta. Encerrar, cadê? Voltar. Apresentação. Então, o que a gente veio conversando ao longo do primeiro bimestre praticamente todo, e a gente concluiu o primeiro bimestre com um bate-papo grande sobre reações antígeno-anticorpo. Peraí. Tá? Então, a gente viu que existe sempre aquela característica na resposta imunológica de uma molécula de antígeno fazer uma interação específica, uma interação direta com um pedaço, uma parte da molécula do antígeno, que é aquele que a gente chama de epítopo ou de determinante antigênico, ele vai acabar interagindo, ou vai acabar se ligando com um fragmentozinho da molécula de anticorpo, que é aquela extremidade variável, aquela região variável que fica no lado FAB, que tem tanto na cadeia leve quanto na cadeia pesada na molécula do anticorpo, tá? E essa ligação, gente, ela é uma ligação sempre bastante específica, mas é aquilo que a gente sempre fala. Pode existir, às vezes, no mundo, uma chave que abra duas fechaduras diferentes. Então, por mais específica que seja essa ligação, essas ligações, elas não têm nunca uma especificidade na ordem de 100%, tá? Então, a gente tem aí, dependendo do tipo de especificidade que a gente tem nessas ligações, então, se a gente pegar aqui, por exemplo, como está sendo mostrado nessa imagem, uma bactériazinha que eu estou iluminando aqui para vocês, e uma molécula de anticorpo que está aqui funcionando como um receptor numa célula B, para fazer o processo de apresentação do antígeno, não é qualquer parte ou qualquer pedaço dessa molécula que vai interagir, é sempre essa extremidadezinha aqui da molécula, então ele consegue interagir com dois epítopos diferentes, um de cada ladinho, e aqui lembra, a gente tem cadeia leve, cadeia pesada, e, de novo, não é que a bactéria inteira é o antígeno, é simplesmente esse fragmento de aminoácidos, normalmente são proteínas que interagem aqui, que é o epítopo ou determinante antigênico, que vai determinar a especificidade dessa ligação. Então, fica sempre aí aquela história da ligaçãozinha, chave-fechadura, da especificidade, daquela coisa... Peraí, deixa eu só autorizar. Então, a gente tem aqui essa ligação bastante específica, tá? Claro que a gente pode depois pegar isso que está colocado aqui, esse pequeno resultadinho da imagem, e a gente pode aumentar. Então, a gente está vendo aqui desse lado, aqui em cor de rosa, o antígeno, em azulzinho aqui, o anticorpo. Então, são ligações químicas, normalmente ligações químicas fracas, mas são ligações químicas que a gente tem entre o antígeno e o anticorpo.
então são formadas ligações do tipo ponte de hidrogênio, a gente tem ligações iônicas, que são um pouquinho mais, são ligações um pouco mais fortes, tá? Então a gente tem aqui ligações iônicas, formam-se pontes de hidrogênio, que são ligações químicas fracas, e a gente tem também algumas interações que não são ligações químicas, mas que também permitem a aproximação e que favorecem essa ligação da molécula do antígeno com o anticorpo, que são as forças de Van der Waals, tá? Que são forças que acontecem por atração de prótons que a gente encontra no núcleo dos átomos, tá? E também interações hidrofóbicas, onde a gente tem moléculas que têm afinidade por hidrofobia. Então, é uma ligação, existem ligações químicas, mas todas as ligações que acontecem aqui são ligações fracas. Então, essa interação do antígeno com o anticorpo, é importante que a gente tenha, que a gente lembre disso, que ela sempre vai ser uma interação reversível, do mesmo jeito que liga, pode desligar, tá? Então, é uma situação de complementaridade. Então, a gente vai ter uma complementação da região variável, aqui do lado FAB, da molécula do meu anticorpo, com o determinante antigênico ou o epítopo do meu antígeno. Então, são moléculas que são complementares. E é claro que, dependendo do quanto elas forem complementares, o quão mais complementar forem essas moléculas, é que a gente consegue determinar a especificidade de um teste. Então, quando a gente diz que um teste tem uma especificidade de 99,1, 99,5, 90 ou 95, enfim, qualquer que seja a especificidade do teste, esse conceito da especificidade, ou seja, o quão específico é aquele teste, ele é determinado por essa relação de complementaridade que acontecem aqui nessas ligações químicas, justamente na hora que os nossos reagentes, o nosso antígeno, o nosso anticorpo, estão se ligando. Então, como nem todas as relações de complementaridade são iguais, é por isso que a gente pode ter testes com uma especificidade maior e, eventualmente, testes com uma especificidade menor. Tá? Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou abordando esse nosso bate-papo de hoje com uma visão um pouquinho diferente do que só ficar apresentando as técnicas para vocês. Tá? A qualquer momento, gente, se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, é só vocês perguntarem, tá? Esse quadrado aqui, peraí. Gente do céu, fiz besteira aqui, desculpa. Oh, Deus, velho. Tá? A gente vai ficando velho, não usa óculos, é isso que dá, não estou enxergando os botõezinhos na tela aqui. Tá? Então, o que existe aqui? Tá? Aqueles conceitos que eu já comentei com vocês, mas que eu quero deixar isso muito claro, porque cada teste que vocês forem realizar, vocês vão ter esses conceitos, como eu acabei de mostrar para vocês, que a gente tem aqui o conceito da especificidade, tá? De afinidade, de avidez, e aí a gente pode entender a reação cruzada. Então, o que é a afinidade? É a força que vai acontecer na interação de um único sítio antígeno-anticorpo. Então, como é que eu meço a afinidade? Se eu pegar numa reação imunológica, tá, que eu estou fazendo, e eu meço essa força que eu tenho aqui de um único sítio, de uma única molécula de anticorpo, com um único epítopo ou determinante antigênico de um único antígeno, essa medição aqui dessas forças, e a gente consegue determinar um número disso aqui, isso aqui mede para mim a minha afinidade. Então a gente consegue saber que testes de maior afinidade têm força maior, reações de menor afinidade, essa força vai sendo menor, tá? E o que é a avidez? A avidez
é a somatória de todas essas forças envolvidas. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha ligações mais fracas, tá? À medida que eu vou tendo ligações de mais baixa afinidade, esse teste ele vai acabar ficando mais lento para acontecer, ele vai sendo menos específico, menos sensível, então a gente fala que esse teste tem uma avidez menor. E aí eu não estou falando de uma única molécula de anticorpo com uma única moléculazinha de antígeno. Eu não estou falando de uma molécula. Eu estou falando do teste numa somatória de tudo o que está acontecendo dentro do meu kit, da minha placa, no meu laboratório, tá? Esses conceitos, eles valem para laboratório. A gente não usa esses conceitos em imunologia humana, tá? Então, a avidez de um teste, ela vai ser dada pela somatória dessas afinidades. Então, claro que quanto maior for a afinidade, ou seja, quanto mais forte for aquela ligação de um epítopo ou um determinante antigênico com uma molécula de anticorpo, quanto maior for isso, mais forte for essa ligação, maior vai ser a avidez desse nosso exame, desse nosso teste. Tá? Um teste com uma avidez maior é um teste que vai dar para a gente, provavelmente, resultados mais rápidos e mais confiáveis, com uma chance menor da gente ter um falso negativo, que é o grande problema nesses testes. Tá? Falso positivo não é tão problemático, falso negativo é muito mais complicado. Tá? Porque a gente fazer uma prova, um teste, e você dá um resultado de negativo para qualquer coisa que seja, quando o indivíduo tem aquela substância, ou aquele antígeno, aquele epítopo, enfim, o que quer que seja, isso é um erro bastante grave. Quando a gente tem um falso positivo, e a gente costuma saber quais testes têm mais chance de fazer isso ou não, então por isso que muitas vezes, quando a gente faz um teste e ele dá positivo, a gente repete um outro teste de uma outra metodologia diferente para confirmar aquele positivo. Tá? Então, a gente não confirma o negativo, a gente confirma só o positivo. Então, é importante, e isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, falso positivo num teste não é o grande problema, tá? Porque para você soltar um laudo, você, antes de laudar, você vai confirmar o seu teste. E o ideal é que essa confirmação seja feita sempre com um teste diferente daquele primeiro que você já fez, porque é mais ou menos esperado que se você faz um teste e ele dá positivo, você vai pegar o mesmo teste do mesmo kit, da mesma hora, com a mesma amostra, e vai repetir aquele teste, a chance de dar positivo de novo é enorme. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pode até usar a mesma amostra, a amostra não é o mais importante, mas a gente faz um teste com uma metodologia diferente para confirmar. Tá? Então, a gente tem aqui, então, os conceitos de afinidade e de avidez. Tá? E uma outra coisa que eu já comentei com vocês, que é a história da reação cruzada. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha duas moléculas diferentes de antígenos, elas são moléculas diferentes, mas que apresentem um epítopo, mesmo que não seja idêntico, seja extremamente parecido. Então, vamos pegar lá um epítopo que tem uma sequência de 20 aminoácidos, e eu tenho só um aminoácido no meio que é trocado, tá? Então, eu tenho 19 aminoácidos iguais na mesma sequência, tem um aminoácido ali mais interno, numa situação diferente. Então, os epítopos não precisam ser idênticos, eles podem ser extremamente parecidos. O que isso pode favorecer? Isso pode favorecer que a gente tenha a ligação de um anticorpo que era para um epítopo A, vamos imaginar, um epítopo qualquer, um epítopo A, tá? Então, se esse epítopo de um antígeno é igual, então tem antígeno A e antígeno B, os dois com epítopos iguais, é claro que a molécula do anticorpo vai ligar tanto no antígeno A quanto no antígeno B. Tá? Então, aqui a questão não é o antígeno. Lembra sempre que a interação da molécula de anticorpo ela é feita direta somente com o epítopo ou determinante antigênico.
Então, eu posso ter duas moléculas de antígenos diferentes, isso acontece. Eu posso ter duas moléculas de antígenos diferentes, mas que apresentam epítopos iguais, ou extremamente parecidos, tá? Não precisam ser idênticos, mas podem ser extremamente parecidos. Então, o anticorpo, o que ele está, a parte do anticorpo, onde ele se liga, sempre é o epítopo. Ele não está muito preocupado com o antígeno, ele está preocupado muito mais, o processo de ligação todo é no determinante antigênico, é no epítopo. Então, isso determina para a gente aquilo que a gente conhece como reação cruzada. Então, o que é uma reação cruzada? Eu posso ter dois antígenos diferentes se ligando a uma mesma molécula de anticorpo. E é importante a gente saber disso, porque isso pode ser uma das causas também de testes falso positivos. Então, digamos que você está procurando uma doença, um vírus X qualquer lá, tá? Isso aí, aquela pessoa não tem aquele vírus, mas ela tem um outro antígeno, um outro epítopo, que é igual ao do vírus. Aí você faz o teste e apresenta um resultado como positivo. Então, uma reação cruzada muitas vezes está associada diretamente com resultados de falsos positivos. Por isso que eu digo para vocês, o problema não é a gente não encontrar, o problema os erros maiores estão nos resultados positivos. Por isso que a confirmação é um negócio bastante importante, tá? Então, o que acontece aqui? Eu posso ter um único anticorpo para um único epítopo idêntico, que pode se ligar a epítopos não relacionados, tá? Então, de dois antígenos diferentes. A reação cruzada sempre vai ser um negócio ruim ou não? Vocês acham que isso pode ser um negócio bom? Gente, está todo mundo assistindo o Rede Globo já ou vocês tem alguém ouvindo aqui? Estou aqui, professor. Tá? Eu não consigo ver pelo lado positivo. Não, né? E se eu falar para você que tem uma coisa fantástica na reação cruzada, que é extremamente positiva? Por exemplo, imagina que eu tenho que fabricar um kit, um teste de laboratório para procurar uma determinada bactéria, tá? Só que essa bactéria, eu não consigo cultivar ela. Só que ela causa doença, ela mata as pessoas e eu preciso dar diagnóstico, tá? Então, se eu tiver um outro antígeno que tem um epítopo igual daquela bactéria, eu não posso forçar uma reação cruzada e conseguir fabricar um teste. Então, faz sentido. Faz sentido, né? E isso, sim, gente, vocês vão dar risada, mas vocês já devem ter ouvido falar num teste de diagnóstico para uma doença super comum e que é feita às toneladas em laboratórios de análises clínicas, que é a sífilis. Todo mundo já ouviu falar em diagnóstico laboratorial de sífilis, né? Vocês sabem o que é a sífilis, é uma doença causada pelo treponema pálido, é considerada uma infecção sexualmente transmissível e ela tem um impacto muito grande, principalmente durante a gestação, porque se a mãe for portadora dessa bactéria, se ela tiver a bactéria, a criança, quando nasce, se nascer, porque muitas vezes aborta, interrompe a gestação no meio do caminho, e quando a gestação chega a termo, essa criança pode ter aí trocentos problemas de saúde, um monte de problema grave, por conta da sífilis, durante o período gestacional, que é a forma congênita da doença. Só que a bactéria da sífilis não dá para cultivar em laboratório. Nem hoje, em 2020, a gente não consegue cultivar essa bactéria em laboratório. Não dá. Então, como é que você vai fazer um teste para diagnóstico de sífilis usando a bactéria da sífilis? Dá para fazer isso? Dá. Só que não é em laboratório. A gente vai ter que pegar a bactéria da sífilis, injetar no sistema nervoso central, normalmente de coelhos, qualquer roedor serve, mas por uma questão de tamanho, coelho é o animal de escolha dos laboratórios. E aí você vai, então, manter coelhos infectados, com cérebros infectados com essa bactéria, e quando você precisar fazer um teste, e você precisar daquela bactéria para pegar o antígeno, você sacrifica o animal, retira o cérebro, e aí purifica aquele antígeno. Vocês acham que isso é um negócio barato ou caro de fazer em laboratório?
Vocês acham que isso que eu estou falando para vocês é fácil ou é difícil? Não, difícil. É extremamente difícil e é extremamente caro. Só que, por sorte, teve um pesquisador que descobriu uma outra proteína que tem um epítopo igualzinho ao do treponema pallidum, que é a bactéria que causa sífilis, que é uma proteína que se chama cardiolipina. Aonde tem essa proteína? No coração do boi. O que vocês acham mais fácil? Pegar um coração de boi, que é abatido aos milhões diariamente no nosso planeta, e com toneladas de coração de boi que tem disponível aí, ou a gente fazer essa prosopopeia toda para cultivar a bactéria para poder fazer o teste? É incomparavelmente mais barato usar a proteína do coração do boi, certo? Então, a gente faz... existe um teste de sífilis, aliás, eu já estou até adiantando, porque alguém vai falar da sífilis aí em alguns dos grupos, tá? O teste que é chamado de VDRL, que é o teste profilático, é o primeiro teste que a gente faz para sífilis, ele não é um teste feito com antígenos do treponema, da bactéria. Ele é feito com antígenos da cardiolipina, da proteína do coração do boi. Então, o VDRL inteirinho é um teste que é baseado em cima de uma reação cruzada. Então, por isso que eu digo para vocês, quando a gente começa a visualizar isso, assim, a reação cruzada é ruim. Eu falo assim, calma, gente, nem sempre. Ela pode ser um negócio bacana, desde que eu saiba como tirar proveito de uma reação cruzada. É a mesma coisa fazer uma pergunta genérica para vocês aqui. Gente, fungo é bom ou fungo é ruim? É difícil responder. Se o fungo estiver causando uma doença em mim, ele é péssimo. Agora, se o fungo estiver lá fermentando um pouquinho de malte e produzir uma cerveja, eu vou dizer, é o melhor fungo do mundo. É fantástico, tá? Então, aqui na imunologia, a gente precisa, não só na imunologia, tá? Mas na ciência de maneira geral, a gente precisa olhar para esses eventos e para essas coisas, nem sempre assim, deu reação cruzada, é ruim. Não, reação cruzada é simplesmente reação cruzada. O fato dela ser bom, dela ser ruim, depende do momento em que ela acontece. Então, se eu tiver uma reação cruzada que me dá um teste falso positivo, ela é péssima. Porque daí eu vou ficar fazendo teste com falso positivo, falso positivo, falso positivo, falso positivo. Então, é um teste que vai ter uma sensibilidade ridícula, vai ser um teste que a gente praticamente não vai utilizar. Agora, se eu utilizar a reação cruzada, como, por exemplo, nesse teste do VDRL que a gente faz aí para sífilis, essa reação cruzada ela passa a ser um negócio extremamente satisfatório, tá? Então, são aí coisas que a gente precisa sempre ficar mais ou menos na cabeça, tá? E vamos lembrar, a aplicação desses testes não é só para laboratório de diagnóstico de análises clínicas, não é somente para diagnóstico de laboratório de análises clínicas. Eu sei que o grosso da vida do biomédico, a maior parte, é em laboratório de análises clínicas, mas existem também muitas aplicações em pesquisas, tá? Para que a gente possa identificar ou descobrir novos reagentes, novos epítopos, tá? Ou para você descobrir mutações, bichos diferentes, proteínas diferentes. Enfim, tem um mundo de aplicações em pesquisa e também para epidemiologia. Tem um aspecto epidemiológico importante, muito grande. E aí a gente tem aquelas 3 maneiras básicas que eu já tinha comentado com vocês, que são as metodologias que a gente tinha visto anteriormente, tá? Que são aquelas reações onde a gente vai ter precipitação e aglutinação, ou seja, onde eu não uso reagentes marcados, tá? Eu não tenho marcadores nos meus reagentes, e os imunoensaios, que são os testes com os meus reagentes marcados. Então, a precipitação, tá? E a aglutinação, conforme eu já tinha dito aqui para vocês, tá? Então, são 2 metodologias onde os meus reagentes não têm marcadores.
O que significa um reagente com um marcador? O que é um reagente marcado? Isso precisa ficar claro para a gente também, tá? Assim, é fácil, gente. Se eu estiver procurando antígeno, o que eu uso de reagente? Um anticorpo, certo? Se eu estiver fazendo um teste e eu estiver procurando um anticorpo, qual que vai ser meu reagente? Um antígeno. O que é eu marcar ou não marcar um reagente? Então, digamos que eu estou procurando um antígeno A qualquer, tá? Então, eu vou fabricar no laboratório um reagente que é aquele anticorpo específico para aquele antígeno, então um anticorpo anti-A. Se o meu teste eu consigo fazer e perceber esse teste simplesmente ligando o antígeno do anticorpo, sem usar de nenhum outro artifício, como uma enzima, no caso do ELISA, um marcador radioativo para os radioimunoensaios, um marcador fluorescente, no caso da imunofluorescência. Se a simples ligação do antígeno do anticorpo já é suficiente para eu verificar o teste, então o meu reagente não precisou receber marcador nenhum, tá? Um dos exemplos mais comuns que a gente tem de reação de aglutinação é aquela que vocês já devem ter feito de tipagem sanguínea em laminazinha no laboratório. Então, vocês colocam uma gotinha de sangue, uma gotinha do reagente, aquele reagente ali é um monte de anticorpo que tem ali, tá? O anticorpo pode ser monoclonal, policlonal, já falo já para vocês sobre isso também, tá? Então, a gente tem ali os anticorpos e aglutina, e a gente enxerga as hemácias aglutinando. Então, eu precisei fazer uma etapa de reação enzimática, precisei de uma imunofluorescência, precisei de um marcador radioativo, não precisei de nada. Então, os meus reagentes não são marcados, são as reações de precipitação e as reações de aglutinação, tá? Ou eu posso marcar os meus reagentes, são aqueles que a gente chama de imunoensaios, e aí eu vou ter uma metodologia diferente para cada tipo de marcador. Tem mais do que essas 4 aqui, tá? A gente tem os marcadores cromogênicos, que são os testes rápidos, tem vários tipos de marcador, tá? A gente tem vários tipos de marcadores diferentes. Aqui estão, talvez, os principais, os mais comuns, tá? Então, a gente tem aqui, e isso aqui a gente já conversou bastante, tá? Agora, o que precisa ficar claro? Qual que é a diferença de uma reação com reagente não marcado para uma reação com reagente marcado? A diferença não é nenhuma, tá? As duas reações, elas vão acontecer baseadas no princípio da ligação do antígeno com o anticorpo. As duas acontecem. Só que, na prática, a gente sabe que quando a gente faz reações com agentes marcados, dependendo do tipo de marcador que a gente consegue um grau de sensibilidade maior no nosso teste. Tá? O nosso teste ele fica mais sensível. Isso significa o quê? Que a gente consegue detectar menores quantidades daquilo que a gente está procurando. Então, de novo, se eu estou procurando um antígeno, o meu reagente vai ser um anticorpo. Se eu estou procurando um anticorpo, o meu reagente é a molécula do antígeno. A ordem dos tratores aqui não afeta a construção do nosso viaduto, não muda nada, tá? Mas com reagentes marcados, principalmente com o marcador radioativo, que são os radioimunoensaios, a gente tem uma sensibilidade de teste extremamente alta, porque mesmo que aconteça muito pouco da reação, como o marcador é muito forte, a gente consegue fazer a interpretação, a leitura desse teste. Tá? Então, não é à toa que a maior parte das reações que vocês vão ver e que vocês provavelmente vão fazer em laboratórios durante a vida clínica, durante a vida prática de vocês, elas vão ser baseadas em reagentes marcados, simplesmente pelo fato desses reagentes marcados trazerem para a gente um grau de sensibilidade maior nesses testes. Então, eu consigo perceber quantidades menores de reagentes. Tá? Então, eu consigo dar um teste positivo com muito mais segurança. Tá? Testes onde a gente tem sensibilidade baixa, aí você tem o problema mais grave da imunologia, que é o falso negativo. O falso negativo é
Esse é o pior problema que a gente pode ter dentro do laboratório, é soltar um resultado como falso negativo. Que deu negativo, ninguém faz prova confirmatória para teste negativo. Negativo é negativo. Tá? Então, um teste, para que a gente possa considerar ele eficiente, que nem o VDRL, que eu usei o exemplo da sífilis. O VDRL, a gente dá falso positivo para caramba. Dá um monte de falso positivo. Mas a gente não está preocupado com o falso positivo do VDRL. Tá? Porque quando dá positivo no VDRL, eu faço a confirmação com o teste feito com aquele da bactéria que foi criada no cérebro do coelho, que é um teste que custa uma fortuna. Então, eu vou fazer só para quem deu positivo. Eu não vou fazer o teste de confirmação para todas as pessoas. Tá? Então, é interessante que a gente faça testes com uma sensibilidade sempre bastante elevada para que a gente não corra risco do falso negativo. Tá? Aliás, gente, na vida prática, testes com baixa sensibilidade, eles nem são produzidos comercialmente, vocês não vão nem ter muita chance de utilizar. Mas o conhecimento dessa informação é fundamental, porque vocês podem algum dia se deparar, em algum momento da vida profissional de vocês, tendo que escolher entre duas marcas, entre dois fabricantes diferentes, e você, acabou meu kit de ELISA da hepatite B, tá? Não tenho mais, acabou. Então, vamos comprar um kit novo de ELISA da hepatite B. O que vai determinar qual é o teste que você vai comprar? E nessa hora, pelo amor de Deus, não sejamos aqueles brasileiros mal acabados. Não vamos pensar única e exclusivamente no preço, porque se a gente for atrás apenas do teste mais barato, a gente muitas vezes acaba tendo resultados de baixa confiabilidade. Então, quando a gente vai determinar, quando a gente vai escolher um produto, quando a gente vai utilizar, e vocês farão isso no dia a dia da vida profissional de vocês, independente de onde vocês estiverem trabalhando, o biomédico vai fazer isso, tenho certeza que não 100% de vocês, mas muitos de vocês vão se deparar com essa atividade profissional ao longo da vida de vocês, e aí vocês têm que muitas vezes saber justificar até para um dono do laboratório, se o laboratório não for de vocês, o porquê que vocês precisam comprar um kit de uma determinada marca que custa um pouquinho mais caro do que o outro, mas se vocês tiverem esse conhecimento da sensibilidade, conseguir justificar e dizer que com menos falsos negativos o laboratório vai ter uma confiabilidade maior, enfim, é uma bola de neve, tá? Em todas as profissões isso acontece, gente, em todas as profissões. É a mesma coisa, você querer... Vou dar um exemplo bobo, você pode pegar um cozinheiro, por exemplo, ele pode fazer um bife com filé mignon, que custa R$60 o quilo, ele pode fazer um bife com colchão duro, que custa R$22 o quilo. Os dois são bifes? São. Tem diferença no resultado final? Claro que tem, tá? Os ingredientes são diferentes. A mesma coisa acontece aqui, tá? Eu não vou nem falar para vocês, porque vocês não estão preocupados com isso, mas na minha profissão, na odontologia, a coisa é gritante, tá? É gritante. Existem vidrinhos de resina dessas que a gente usa para fazer obturação de dente, que custam R$19,90, 4 gramas de resina. E existem vidrinhos de 4 gramas de resina que custam R$590, a mesma quantidade. Aí você fala assim, nossa, professor, mas para que você tem uma de 20, para que vai usar que custa 600? Vocês acham que é a mesma coisa? Claro que não, tá? São produtos completamente diferentes. Isso acontece muito aqui nesses testes, tá? Tem muita diferença de sensibilidade nesses testes aqui. Não é porque é um ELISA para hepatite, por exemplo, que todo resultado vai ser igual, tá? Isso aqui não é a mesma coisa, tá? Isso aqui tem muito daquela diferença do filé mignon para o colchão duro nessa hora aqui, tá? Tem muito, tá? Eu não estou dizendo para vocês que bife de colchão duro seja ruim, tem hora que é até gostoso, tá? Professor, Oi. o problema é que a rede pública, como eu trabalho na prefeitura, eles fazem um orçamento, né? Pedem para fazer os orçamentos, aí eles vão comprar o mais barato, professor. Não tem jeito. Não tem jeito. É por isso que eu estou dizendo que nem todos vocês vão nessa realidade, mas digamos que você, por exemplo, trabalha num Fleury, num Delboni Auriemo, num laboratório, num Oswaldo Cruz, né? tá? Então, assim, se você está no SUS, velho, não tem jeito, já está lá, tá no infernão, abraça o capeta, não tem jeito, tem que aprender a conviver.
Agora, Uhum. por isso que eu estou dizendo, nem todo teste que é feito é ruim, nem todos eles são ruins, mas tem diferença, tem testes melhores, tá? Então, é claro que quando você pensa em saúde pública e a quantidade de dinheiro começa a ficar tão grande... Olha, eu fui dentista de rede pública durante períodos diferentes da minha vida, e durante muitas vezes da minha vida, e eu descobri que existem fábricas que fabricam produtos odontológicos só para vender em concorrência por causa do preço. Se eu quiser comprar o que eu usava num consultório quando eu trabalhava em prefeitura, se eu quiser comprar para o meu consultório, não tem à venda. Existem fábricas que são especializadas em fazer produtos só para vender para a prefeitura e para governo do estado, tá? Uhum. Aí é o grande problema, isso é uma questão de legislação, tá? Mas aí, Claudinei, a questão é filosófica, tá? É bem filosófica. Aí a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que pensar muito, porque boa parte da responsabilidade da gente viver no país que a gente vive é dos nossos próprios, é nossa própria, somos nós, os cidadãos, que às vezes acabamos negligenciando ou tomando poucas atitudes. Eu não estou querendo incitar ninguém a fazer rebelião nenhuma, não estou fazendo discurso político Não, nenhum, com certeza. mas, assim, a responsabilidade, no fim das contas, é nossa, tá? Então não adianta, por exemplo, a gente reclamar que a nossa prefeitura compra um teste ruim se a gente nem sabe quem foi o vereador que a gente votou. Tá? Então, E, ó, gente, eu não sou candidato, não estou fazendo apologia, não estou fazendo nada, não estou discutindo política, aqui a aula ainda é de imunologia, pelo amor de Não, Deus. professor, um exemplo, não é que o professor está E, falando coisas de política. O professor está é, dando um exemplo daquilo que aquilo que nós, acontece na nós rede. devemos fazer. Exatamente. Então, Claudinei, aí é que está que eu digo para vocês, é a diferença das carreiras que vocês terão. Você pode, por exemplo, estar trabalhando numa instituição pública, como, por exemplo, uma universidade estadual, uma universidade federal, e você pode ser um pesquisador. Meu amigo, se você existem verbas públicas para pesquisa que você consegue comprar coisas absolutamente fantásticas. Você consegue trabalhar com os melhores dos melhores dos melhores materiais que existem. Só que isso não é que eu falo, não é a realidade, por exemplo, de SUS. Tá? O SUS tem um problema. SUS, o volume é monstruoso. Então, se você tiver uma diferença de 10 centavos de um produto para o outro, a hora que você multiplica isso por milhões e milhões e milhões de compras iguais desse mesmo produto, o volume de dinheiro começa a ficar grande. E aí, eu até vou dizer para você que eu entendo a filosofia do pregão, de você dar oportunidade para quem tem um menor preço, tudo mais, tal. Mas a gente só precisa saber que tem diferença do filé mignon para o colchão duro, tá? Os dois são carne, os dois vêm do boi, os dois alimentam, mas não é igual, tá? Essa aqui basicamente é a ideia. Bom, aqueles testes, então, com reagentes não marcados, só para a gente repassar. Isso aqui eu já falei tanto para vocês, gente, eu vou agora passar isso aqui bem rapidinho. Quando chegar essas informações, que antes eu estava mais preocupado em apresentar os testes para vocês, tá? Agora essa aula ela tem uma filosofia completamente diferente. A gente entendeu por que a gente viu todos esses testes, tá? Eu estou levando em consideração que muitos de vocês têm uma boa noção, tá? Então, tá aqui. Tá? O que é uma reação de precipitação? As reações de precipitação são antígenos, uma ligação, perdão, antígeno-anticorpo em uma substância solúvel. Então, eu posso ter precipitação em substâncias solúveis e posso ter precipitação, um outro tipo de precipitação, que é em substâncias sólidas, tá? O que acontece quando precipita? Vai ligando antígeno, anticorpo, antígeno, anticorpo, antígeno, anticorpo, antígeno, anticorpo, até que a gente enxerga esse precipitado fica visível, tá? O precipitado fica visível. E uma coisa interessante é que nessas reações de precipitação, deixa eu passar aqui, acho que a próxima foto fica mais fácil da gente ver. Dessas reações de precipitação, elas normalmente vão acontecer em um momento onde a gente tem uma zona de equivalência, onde a quantidade de antígenos e anticorpos
ela é igual. Se eu tiver muito mais anticorpo ou muito mais antígeno, essa precipitação vai acontecendo menos. Então, é comum quando a gente faz essa precipitação em tubos, e isso aqui, gente, é o teste de Cumbis que faz lá para detecção de tipo sanguíneo, tá? Esse tipo de precipitação não é feito em lâmina de vidro, tá? Então, o que que a gente faz aqui? A gente coloca o sangue do indivíduo e a gente pode ou colocar diferentes quantidades de sangue e a mesma quantidade de anticorpo, ou a gente pode colocar a mesma quantidade de sangue e diferentes quantidades de anticorpo. Fazendo isso, a gente consegue, se eu conheço um dos meus reagentes, eu conheço a quantidade de um, eu consigo determinar a quantidade do outro. Então, a gente vê aonde se forma a zona de equivalência. Essa zona de equivalência pode acontecer para qualquer lado aqui, ela está aqui no meio, por causa desse gráfico. Mas digamos que minha zona de equivalência tenha acontecido nesse tubinho aqui. Se ela aconteceu nesse tubinho e eu sei a quantidade de anticorpo que eu usei, eu sei a quantidade de antígeno que eu tenho naquela quantidade de amostra. Então, isso aqui é interessante, gente, porque a gente consegue não só dizer se teve ou não teve a reação, mas a gente também, de alguma forma, consegue quantificar essa reação, tá? E a precipitação em gel, tá? É um processo muito semelhante, a gente vai ter antígeno ligando com anticorpo, tá? Só que como isso acontece num gel, esse gel normalmente é um gel de agarose, vai se formar aquela linha visível. Então são aqueles testes de Austerlone, aqueles testes em plaquinhas que a gente já viu, que aí pode ter imunodifusão radial, simples, dupla, com eletroforese, aí a gente pode mudar essa técnica aqui do jeito que a gente quiser, tá? Então a gente tem aqui a radial, que é a de Mancini. Então o que eu faço aqui? Eu coloco o meu antígeno no centro, tá? O meu anticorpo, ele está incorporado no meio, ele está incorporado no agar, e o que vai acontecer? Esse antígeno, ele vai começar a se ligar, ele vai se espalhando aqui, e ele vai se ligando, até que se forma um anel ao redor, justamente na zona de equivalência. Então, aonde a quantidade de antígeno e de anticorpo for equivalente, isso vai acumulando em grande quantidade e forma um anelzinho aqui. Então, a gente vai ter aqui, tá? Nessa região aqui, um anel de precipitação. Vai acumulando uma quantidade maior aqui, tá? Isso aqui é a imunodifusão radial, isso é um método proposto por Mancini. O de Austerlone é um pouco diferente, tá? A de Austerlone é um pouco diferente. Pode fazer também imunodifusão dupla, tá? Onde a gente coloca antígeno de um lado e anticorpo do outro, tá? E aí os dois vão caminhando, se espalhando pela plaquinha, até que eles se encontram, formam uma zona de equivalência e faz um precipitado em linha, tá? Então as reações de Austerlone são baseadas nesse processo de imunodifusão dupla, tá? Então o método é diferente. Aqui eu coloco o antígeno no centro e o anticorpo já está misturado no agar. Aqui eu coloco o antígeno de um lado e o anticorpo do outro, tá? E aí eles vão um no encontro do outro e formam o precipitado na zona de equivalência. Do mesmo jeito que formava esse precipitado aqui no tubinho dentro da zona de equivalência, a gente vai ter a formação desses outros precipitados aqui, tá? Tanto aqui quanto aqui, essa linha de precipitado aqui, tá? Funciona do mesmo jeito, tá? Então, imagine, por exemplo, aqui uma lâmina, tá? Uma imunodifusão dupla. Eu coloco 40 microlitros de soro, 40 microlitros de antígeno. Então, o que eu tenho no soro? Anticorpo, tá? O antígeno pode ser meu reagente aqui. Eles vão se difundindo até que eles se encontram e formam uma zona de equivalência. E nessa região, onde a quantidade de antígeno e anticorpo é igual, eles vão se depositar e vão formar uma banda, formam uma faixa aqui, tá? Forma uma faixinha nessa região, tá? Então, tá aqui, ó. Eles se encontram nas proporções ideais, ou seja, onde a quantidade de antígeno e de anticorpo está em equivalência, por isso que a gente chama de zona de equivalência, ele vai se depositar e forma essa linha, esse precipitado aí, tá? Deixa eu só
rapidamente mostrar para vocês aqui. Não, meu Deus do céu. Onde é que eu tô? Não. Tô aqui. Deixa eu botar diferente aqui. Tá, então vamos ver se eu acho alguma plaquinha para mostrar a imunodifusão radial para vocês. Tem, ó, isso aqui é imunodifusão radial, tá? Isso aqui é imunodifusão radial. Então, a gente coloca o soro, por exemplo, aqui, no centro, e eu coloco os diferentes antígenos em cada um desses pocinhos. Então, a gente vai tendo a imunodifusão radial e forma uma linhazinha de equivalência, tá? Então, a gente tem aqui, e na plaquinha... Nossa, mas tá tão fraquinha essa imagem aqui. Não tem uma mais bonitinha? Não tem uma placa bonita disso? Deixa eu ver se essa aqui tá grande. Essa aqui não é placa, isso aqui é desenho, tá? Mas a gente tem aqui, ó. Então, a gente coloca o soro do paciente aqui, no centro, e a gente coloca os diferentes antígenos em cada um desses pocinhos aqui. Aí eu vejo a formação dessas linhas, desses precipitados aqui. Isso significa que esse soro desse paciente aqui formou um precipitado para esse antígeno aqui. Claro que a gente anota tudo isso, a gente não faz isso em branco, a gente sabe exatamente o que tem em cada um desses pocinhos para que a gente possa dar o resultado, tá? Então, aqui, ó, a mesma coisa aqui, eu coloco o soro aqui, diferentes antígenos, aí eu vejo aonde formam essas linhas de precipitação. Então, aonde que formou aqui? Do antígeno 1 e no antígeno 2. Então, eu tenho linha de precipitação nessa região e nessa região. Então, esse teste aqui ele foi positivo para o antígeno 1, positivo para o antígeno 2 e negativo para os antígenos 3, 4, 5 e 6, tá? Então, uma forma simples da gente fazer isso aqui, tá? Então, essa aqui é a imunodifusão radial. Existe a imunodifusão dupla, tá? A imunodifusão dupla é quando a gente... Bom, aquelas lá eram radiais e eram duplas, porque a gente tinha o soro de um lado e o reagente do outro, tá? Então, essa é a mesma coisa, essa é dupla do mesmo jeito. É que a do Mancini eu não achei para mostrar para vocês, que é aquela onde você já coloca tudo misturado e você faz um furo só. Eu não achei fotografia, foi da outra para vocês. Todas essas aqui são duplas, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ficou claro, gente, isso para vocês, como funciona esse processo de precipitação? Tá? Então, a gente pode ter imunodifusão de forma dupla, quando eu coloco antígeno num poço, anticorpo no outro. Ou eu posso colocar antígeno no pocinho e o anticorpo já está misturado no meu gel, tá? Então, nessa situação da imunodifusão dupla, eles vão caminhar um em direção ao outro, entrar numa zona de equilíbrio e vai formar um precipitado que acaba ficando na forma de uma linha. Se eu já tiver o anticorpo misturado no gel, só o antígeno passeia aqui, aí ele vai até a zona de equivalência e vai formar um halo, uma bolinha em volta. Eu acho que eu tenho isso, acho que eu tenho imagem disso. Tenho. Essa aqui é a imunodifusão simples, radial. Ó. Vou mostrar essa aqui para vocês. Tá? Aqui é a imunodifusão radial. Então, nessa placa aqui, o que eu estou vendo aqui? Tá? Eu estou vendo a formação de um halo ao redor. Por quê? Porque o meu reagente já está todo aqui no meio. Eu coloco só o meu material problema aqui, tá? Meu soro, por exemplo. Aí eu observo a formação desse halo. Tá? A mesma coisa aqui, isso aqui é uma fotografia de uma lâmina, que a gente faz isso aqui também, então a gente vai observando a formação de halo, e aqui a gente consegue observar o anel do precipitado em volta aqui, tá? Então a gente consegue ver esse anelzinho de precipitado. Claro que aqui foi maior, aqui foi menor, então a gente consegue determinar concentração. Esses testes, mesmo que sejam testes extremamente simples,
eles são testes que a gente pode utilizar, inclusive, como testes quantitativos, tá? A dupla mostrei já para vocês. Tinha bastante fotografia de imunodifusão dupla aqui, tá? A imunodifusão dupla tem uma coisa interessante. Eu posso fazer essa imunodifusão dupla em placas de Petri, tá? E aí, a quantidade de reagente que a gente coloca é enorme, aí a gente enxerga facilmente esses precipitados, essas linhas todas aqui. Então, eu tenho um soro aqui e os meus diferentes antígenos aqui. Eu consigo ver formação de linha entre esse e esse, entre esse e esse, entre esse e esse. Aqui a gente consegue observar a formação de linha entre todos. Aqui é um processo de imunodifusão dupla, só que ao invés da gente fazer uma placa com uma quantidade grande de meio, a gente faz isso na superfície de uma lâmina de vidro, tá? Uma lâmina um pouco maior do que uma lâmina de microscopia, mas é uma lâmina de vidro, a gente põe uma camada bem fininha de gel, só que daí esse precipitado ele fica fraquinho. Então a gente cora depois, a gente pinga um pouquinho de azul de metileno aqui, o azul de metileno ele vai evidenciar para a gente aonde a gente teve as linhas de precipitação, tá? Então, são os testes que a gente tem aí de imunodifusão, tá? De precipitação, teste de precipitação e imunodifusão. Tanto a precipitação quanto a imunodifusão são testes aí realizados com agentes não marcados, tá? A gente está enxergando literalmente a linha que se formou de precipitação, ou o sedimento, ou o acúmulo. E acontece a mesma coisa nas reações de aglutinação, tá? Acontece a mesma coisa nas reações de aglutinação. Então, todos os testes que a gente faz com hemácias, todos os testes sanguíneos são de aglutinação, tá? Eu posso verificar a aglutinação em micro-organismo. Então, do mesmo jeito que a gente vê a aglutinação de sangue, a gente consegue ver a aglutinação de bactéria e de fungo. Claro, gente, que para a gente enxergar a aglutinação de bactéria e de fungo, a gente vai precisar do auxílio de um microscópio, tá? Bactérias e fungos são células extremamente pequenas, muitas vezes a gente não enxerga isso com o olho desarmado, mas muitas vezes com o uso de um estereomicroscópio, ou seja, de uma boa lupa, ou de um microscópio com um aumento razoável, tá? Às vezes com 100 ou 400 vezes de aumento, não precisa chegar nas 1000 vezes de aumento, mas a gente consegue enxergar esses aglutinados. E muitas vezes também o que eu posso forçar é colocar, se eu não tiver células, porque hemácia, bactéria e fungo é tudo célula. Então, se os antígenos estão nessas células, eu coloco um anticorpo, essas células se juntam, elas se aglutinam, ok, fica fácil. Mas e se eu quero pesquisar, por exemplo, um anticorpo? Ou se eu quero pesquisar, por exemplo, uma proteína? A gente consegue aglutinar anticorpo? A gente consegue aglutinar proteína? Alguém aqui imagina se a gente consegue fazer isso? Mais um momento solitário da minha vida. Não, gente, a gente não consegue enxergar a aglutinação de anticorpos, a gente não consegue enxergar a aglutinação de moléculas. Só que daí eu posso colocar no meu reagente uma partícula completamente inértil para eu enxergar. Então eu posso colocar, imagina que eu construo no laboratório uma bolotinha, uma bolinha pequenininha, parecida como se fosse uma célulazinha, algo que tem o tamanho que fica entre uma hemácia e uma bactéria. Tá? Eu posso fazer isso com partículazinhas de látex. E aí eu vou colocar nessa partícula de látex, eu vou impregnar essa partícula de látex com o meu antígeno, eu consigo fazer a reação e eu enxergo essa reação em partículas de látex. Então, todo o processo das reações de aglutinação, e eu já tinha mostrado isso para vocês, a gente pode observar a aglutinação quando o meu antígeno está associado a uma célula, quer seja ela uma hemácia, uma bactéria, um fungo, tá? São as formas mais comuns da gente ver a aglutinação. E outra forma que a gente tem também é eu usar um reagente de laboratório que já venha com as bolinhas para serem aglutinadas, que é o látex que vem impregnado com o meu reagente. Tá? Então, eu também consigo fazer e observar a aglutinação de forma artificial. Um dos testes que hoje não se faz muito mais, mas que se fazia em laboratório
para diagnóstico de gravidez, um teste de urina, que era chamado de Pregnosticon, ele é feito com partículas de látex, tá? Ele era feito com partículas de látex. Então, você pegava a urina, misturava a urina com reagente, como tinha o látex lá, podia aglutinar ou não aglutinar, tem toda a metodologia lá do Pregnosticon, que eu não vou ficar explicando agora aqui para vocês, a gente pode até fazer isso no laboratório depois, se vocês quiserem, tá? Se a gente tiver a oportunidade, tiver o kit lá, a gente faz um Pregnosticon lá para vocês. Então, a gente pode fazer a aglutinação disso aqui com partículas de látex, tá? Tudo bem, gente? Então, tá aqui, ó, a aglutinação por tipagem sanguínea, tá? Testes confirmatórios para sífilis, tem vários tipos de teste que a gente pode fazer reação de aglutinação. Aglutinação de bactéria, por exemplo, se eu quero identificar, se eu quero diferenciar uma espécie para identificar uma bactéria mais rápido, ou se eu estou dentro de uma espécie e eu quero identificar ou uma subespécie ou um sorovariante daquela mesma espécie. Então, a gente usa muito em microbiologia a aglutinação de bactéria e de fungo, usa demais para identificação de bactéria e de fungo. Então, claro, assim, mas no laboratório de análises clínicas eu não vou ficar identificando bactéria. Não, não vai. Mas existem laboratórios que têm biomédicos que vão trabalhar com identificação de micro-organismo. Tem muito biomédico trabalhando em laboratórios de microbiologia. Para a identificação de micro-organismo, você consegue identificar com reações de aglutinação, tá? Isso aqui, gente, não é muito, na microbiologia, não é muito realidade de laboratório de análises clínicas, é mais realidade de pesquisa, tá? Não é barato fazer isso aqui, é super bom, os resultados são super confiáveis, mas não é muito barato, tá? Então, se faz mais em pesquisa. Tá? Então, tá aqui a aglutinação, por exemplo, das hemácias, mostrando os aglutinados, tá? A aglutinação reversa, desculpa, não vou ficar, isso aqui eu já expliquei tudo isso aqui para vocês. Inibição de aglutinação, já expliquei tudo isso para vocês, tá? E aí a gente volta, então, para os ensaios enzimáticos, onde a gente tem os reagentes marcados, tá? E aí tem direto, indireto, sanduíche, vai e volta, tudo isso eu já falei para vocês, não vou ficar aqui massacrando a cabeça de vocês. Então, vamos relembrar. Quais são os marcadores que a gente tem? A gente pode ter uma enzima como marcador, e aí quais são essas enzimas que a gente pode utilizar para fazer o tal do ELISA, que é o ensaio imunossorvente ligado à enzima, tá? A gente pode utilizar uma enzima que se chama fosfatase alcalina como reagente, a gente pode utilizar uma enzima que se chama peroxidase, a gente pode utilizar beta-galactosidase. O que essas enzimas fazem? Junto de um substrato que não tem cor, elas vão reagir nesse substrato, que é específico, claro, para cada uma dessas enzimas, e vai apresentar uma cor. Então, algumas vão ficar amarelas, outras vão ficar azuis, depende do tipo de enzima, depende do tipo de substrato. Então, a gente tem aqui mudança de cor. E não só mudança de cor, mas a gente também pode perceber, se a gente olhar nessa imagem aqui, que não foi só a cor que mudou, mas a intensidade da cor. Então, se vocês perceberem, a gente tem alguns que estão com um amarelo bem forte, mas a gente tem alguns que tem um amarelo clarinho, clarinho aqui. Isso aqui é considerado uma reação positiva ou negativa? É positiva. É menos positiva do que essa aqui? É menos. Então, a gente aqui consegue dizer o quanto teve de reação, tá? E aí, quando a gente vai entregar um resultado, é que tem os cutoffs lá. É considerado positivo se for, por exemplo, acima de 0,2. Tá? Estou chutando qualquer valor de qualquer teste, tá? Aí você viu, aqui deu positivo, mas isso aqui não é 0,2, isso aqui é 0,1. Então, esse teste aqui é negativo, tá? Esse aqui é 0,2, é positivo. Esse aqui é 0,5, é positivo, tá? Quanto maior, mais positivo ele vai ficando, tá? Então, tem maneiras da gente interpretar isso aqui, tá? E aí tem 1000 metodologias para fazer, mas, basicamente, o ELISA a gente vai fazer nessas plaquinhas. E tem uma outra coisa importante, gente. Todo o reagente que é marcado com a enzima, ele recebe um nome, a gente chama ele de conjugado, tá? Por que a gente diz isso? Porque o reagente marcado é o reagente que está conjugado com o marcador. Então, ele é ou um antígeno ou um anticorpo, normalmente é um anticorpo, que está ligado ao marcador do meu teste. No caso do ELISA, os conjugados são feitos com enzimas, tá? Então, o conjugado da ELISA sempre é a enzima.
Aqui, isso aqui eu falei bastante com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, tá? Mas ficar falando de sanduíche, aqui, ó o conjugado aqui, a hora onde entra a enzima. Ó, de novo aqui o conjugado, ó, a hora que entrou a enzima, tá? Depois eu lavo, coloco o substrato da enzima e verifico a mudança de cor, tá? Então tá aqui, ó, o anticorpo, o conjugado, que nesse caso aqui está trazendo a peroxidase, coloca o substrato e a gente observa aqui, tá? Elisa, enfim, aí você pode fazer competitivo, isso aqui a gente conversou bastante, tá? Imunofluorescência. O que vai ser o conjugado da imunofluorescência? O conjugado na imunofluorescência, normalmente, é uma molécula de anticorpo que tem uma substânciazinha que emite luz, que é a fluoresceína. Pode ser várias outras substâncias, mas, na verdade, são vários fluorocromos. Cada fluorocromo pode emitir luz num comprimento de onda diferente. A gente usa muito imunofluorescência, gente, para fazer em tecido, tá? Então, vocês sabem aquelas biópsias de tecido congelado ou para fazer em lâmina mesmo, porque muitas vezes você quer fazer um exame histopatológico com o próprio paciente no centro cirúrgico, você retira a amostra, congela ela no nitrogênio, faz uma reação de imunofluorescência, põe no microscópio e você observa a fluorescência, tá? Então, quando tem a ligação desse anticorpo que emite luz nas células ou nos tecidos, a gente, claro, precisa ter um microscópio apropriado para fazer a leitura disso aqui. A gente vê essas manchas, essas situações onde a gente tem emissão de luz, tá? Então, são vários tipos de fluorocromos diferentes e tem que ter um microscópio específico para que a gente possa fazer a leitura e a interpretação, tá? E do mesmo jeito que a gente tinha lá, o ELISA, a reação direta, a reação indireta, a gente também vai ter a imunofluorescência direta e indireta. E o conjugado aqui, o que muda no conjugado aqui? O conjugado, nesse caso aqui, ele, ao invés de usar uma enzima, ele tem um fluorocromo. Só mudou isso. Claro que muda toda a metodologia, tá? Agora eu não vou fazer leitura mais vendo cor, eu vou fazer medindo luz, então eu preciso ter um microscópio, não é mais Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome do negócio que mede a absorvância de cor, gente, pelo amor de Deus. É o espectrofotômetro? Espectrofotômetro, obrigado, muito obrigado. Para fazer a leitura do ELISA, a gente precisa do espectrofotômetro, tá? Aqui não, aqui a gente precisa de um microscópio e a gente faz a leitura visual, tá? Então tá aqui, ó. Na imunofluorescência direta, por exemplo, eu tenho o anticorpo que já está conjugado aqui com substrato fluorescente, e eu tenho uma lâmina com uma amostra qualquer, nesse caso aqui ele usou como exemplo a amostra de esfregaço fecal. Faço a minha reação, aplico a luz ultravioleta, que está lá no microscópio de imunofluorescência, tá? Quando eu aplico a luz ultravioleta e eu tenho a ligação, vai ser liberado aqui, vai ter a emissão de luz, e aí eu consigo observar, tá? Por emissão de luz. Nesse caso aqui, o que eu estou vendo? Cistos de giardia e os cistos de cryptosporidium, tá? Então, no exame de fezes, a gente faz uma reação e a gente consegue observar com uma reação de fluorescência no microscópio, tá? Uma reação de imunofluorescência. Isso aqui pode fazer para marcador de câncer, para uma tonelada de coisa, tá? Normalmente a gente faz isso em lâmina, a gente faz isso em tecido. Então tá aqui, ó. Serve para identificar subpopulação de linfócitos, serve também para bactéria, para fungo, localização de hormônios, a detecção de acúmulos de complexos antígeno-anticorpo em doenças autoimunes. Tem muita doença autoimune que forma deposição de imunocomplexos, então se você quer saber quantidade de imunocomplexos que tem no tecido, tá? Então é um teste que normalmente ele é qualitativo, esse aqui não é quantitativo. A gente só diz positivo ou negativo, a gente não consegue fazer grandes medições. Simplesmente emite luz, não emite luz. A gente não tem parâmetros para medir o quanto está medindo de luz, tá? Então é um teste qualitativo, ele não é quantitativo.
A citometria de fluxo tem uma ideia bem parecida com a imunofluorescência, então a gente vai ter um anticorpo marcado com fluorocromo também, só que com fluorocromos diferentes. Aí, imagina, por exemplo, que eu quero separar esta célula dessa daqui, tá? Então, essa daqui, ela reagiu com esse fluorocromo vermelhinho, essa daqui reagiu com esse roxinho, então essa aqui só tem o roxo, essa aqui só tem o vermelho, tá? O que eu faço? Eu passo isso num aparelho, vou emitindo luz, essa aqui vai dar uma cor, essa aqui vai dar outra. Então, a gente consegue ir medindo essas variações de cor e a gente consegue, então, imagina que eu pego um tubinho, um fiozinho tão fininho, tão fininho, tão fininho, tão fininho, que passa uma célula por vez dentro só, tá? E aí a luz fica batendo ali. Quando passar esta célula aqui, vai acender uma luzinha vermelhinha. Quando passar essa aqui, acende a luzinha roxinha. E o aparelho fica pegando isso. Aí ele vai contando. Isso aqui, gente, é o que a gente faz para fazer contagem de CD4 e CD8, por exemplo, pacientes que são soropositivos para HIV, tá? Um exame extremamente comum, que se faz bastante aí para pacientes que são soropositivos de HIV. Citometria. Professor, são exames de alto custo esses, né? Olha, se você for pensar lá com o emprego do nosso amigo do Claudinei, que está lá, coitado, lá no SUS, sim. Mas em laboratório, não é tão caro assim fazer uma citometria de fluxo. Eu não tenho ideia de preço que o laboratório particular está cobrando para fazer uma citometria de fluxo. Não faço ideia. Mas os equipamentos são caros. Para fazer isso, equipamentos são caros. O que normalmente acaba acontecendo é que você manda isso para um laboratório que tem um aparelho, nem sempre você faz isso, tá? Então não tem muito. Estou tentando ver se eu acho o preço aqui. Não, professor, não se incomode, não. É só uma coisa que passou pela cabeça mesmo. Que parece que é tanta tecnologia envolvida. Mas não é tão caro assim, não. A moça não está assistindo a aula e está pedindo que quer que eu coloque a aula daqui a pouco. Peraí. Meu Deus do céu, nem dei aula ainda. Ela está pedindo aula de imuno. Eu estava achando que era aula de ontem. Deixa eu ver. Ih, ó, vocês colocaram coisa aqui. Deixa eu ver. Conexão caiu. Entrando, tá normal. Desliga o Wi-Fi. Já fiz, coitada da moça. Ela teve problema lá. Bom, estamos aqui. Tá? Citometria de fluxo. Isso aqui deve dar para descobrir. Aqui, ó. Aqui só de farra. Vamos ver se abre aqui. Não dá preço. Coisa chata. Mas, ó, isso aqui... Nossa, mas que foto mais tosca, pequena. Gente do céu, como é que o cara quer vender um aparelho cara desse, botando uma foto desse tamanho? Isso aqui é um aparelhinho de citometria de fluxo, tá? Mas que é importante a gente ver mais ou menos como ele funciona. Eu estou aqui, tá? Então, o aparelhinho da citometria de fluxo, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui onde a gente vai pegar o nosso líquido, passa por uma ponta ultrassônica, faz um ultrassom para ir separando as células, e aí tem uma pontinha tão fina, tão fina, tão fina, que vai saindo, passando, em teoria, uma célula de cada vez. Então, se eu tiver células misturadas, eu uso anticorpos diferentes, aqui cada um marcado com fluorocromo diferente, tá? E aí, cada
é feita uma emissão de luz, normalmente com laser, tá? Com um comprimento de onda bem determinado, que aí ele vai dando informações, tem uma placa que é um sensor. Então, para cada célula que ele desvia, porque cada cor vai dar um desvio na placa, ele vai batendo numa plaquinha e vai marcando, e o computador vai contando isso automaticamente. E também dá para fazer uma outra coisa, por exemplo, se eu tenho lá linfócito CD4, linfócito CD8 e as outras células sanguíneas, se eu quiser separar isso aqui em tubos diferentes, eu também consigo. Como é que eu consigo? Eu, além de colocar o fluorocromo, eu coloco uma carga. Então, eu posso pegar o meu reagente, colocar o fluorocromo e carregar ele positivamente. Aí eu pego o outro, coloco o fluorocromo e carrego negativamente. E aí, dentro do aparelho da citometria de fluxo, eu ponho duas placas, uma positiva e uma negativa. Todas aquelas células que foram carregadas negativamente vão migrar para o lado da placa positiva. Todas as células que foram carregadas positivamente vão migrar para o lado da placa negativa, e a gente consegue, então, ir fazendo a separação dessas células em tubinhos. Então, além de contar, isso serve para a gente também separar populações de células, tá? E o que acontece é que a gente vai tendo diferentes fluorocromos, o laser vai batendo, e aí, dependendo do tipo de fluorocromo, tem um diferente aqui e outro aqui, a gente vai tendo a marcação do sensor em locais diferentes. O laser vai desviando, para cada fluorocromo, o laser faz um desvio para um lugar diferente, e aí ele vai batendo numa plaquinha e a gente vai fazendo a contagem, tá? Isso é uma citometria de fluxo, tá, gente? Não tem grandes coisas, não, tá? Então, serve para determinar o tipo e o número de células sanguíneas, isolar populações de células, conforme eu falei para vocês, a gente consegue separar, tá? Distribuir essas células de acordo com a densidade dos antígenos, verificação de tamanho celular, tá? Então, é muito bacana. Para que se usa a leucemia? Para que se usa a citometria de fluxo? Para contagens de células, principalmente CD4 e CD8 em pacientes com HIV, e também para contagens de células imunológicas nas leucemias. Então, se você quer acompanhar um paciente que tem leucemia, você vai fazendo a contagem das populações celulares para saber o tanto que a doença está se desenvolvendo ou não, tá? Porque a leucemia também ela vai atacando a formação dos nossos linfócitos, e aí a gente vai contando esses linfócitos para ir acompanhando. Por que a gente conta? Não é só para saber como é que está, é que dependendo do tipo de linfócito que a gente tiver envolvido, a gente pode ter estágios diferentes da doença, tá? Quando essas proporções, existe uma proporção saudável dessas células. Quando essas proporções começam a se alterar demais, o indivíduo começa a ficar com seu sistema imunológico muito deprimido. E é por isso que a gente faz essas contagens, para saber em que momento de saúde o sistema imunológico dessa pessoa se encontra, tá? Comentei com vocês também a respeito do Western blot, tá? Que é uma eletroforese de proteínas. Então, a gente faz a eletroforese das proteínas, separa num gel, aí a gente copia essa eletroforese num gel de nitrocelulose, e depois eu uso um anticorpo marcado para poder fazer a identificação de uma determinada proteína específica. Então, se eu quero encontrar proteínas específicas, eu separo elas primeiro num gel, faço uma eletroforese, transfiro elas para uma membraninha, que é essa que está aqui embaixo, uma membrana de nitrocelulose, eu faço a transferência para uma membrana, tá? Então, eu deixo ela em contato com o gel, esse gel vai absorver as proteínas, e aí se eu quiser encontrar uma proteína específica, eu coloco o meu reagente marcado, tá? E aí eu vou verificar aqui nesse gel de nitrocelulose aqui vai aparecer uma banda só na proteína que eu quero. O Western blotting, gente, esse exame aqui é caro de fazer, ele é trabalhoso e é caro de fazer, apesar de não usar muito equipamento. Ele é feito, é muito manual o sistema de fazer isso aqui. Mas esse teste dá muito trabalho, ele é muito caro, mas ele é bastante preciso. Durante muitos anos, o Western blotting foi utilizado como teste confirmatório para HIV. Ele pode ainda ser utilizado, é excelente o teste, o problema é preço, tá? Esse aqui é caro porque esse aqui é feito à mão.
Não existe kit para fazer o Western blotting. Isso aqui é um teste feito em bancada, que a pessoa tem que preparar todos os reagentes, tem que preparar tudo, colocar as amostras, fazer eletroforese. O processo é muito manual, não tem processo automatizado para Western blotting, tá? Mas os resultados são bastante significativos, tá? Então, eu não sei se vocês já viram em alguma disciplina como é que faz eletroforese. Vocês já viram isso, não? Eu vi há muito tempo na enfermagem. Não, mas aqui nesse curso de vocês da Não, biomedicina... eu não. Tá, é que eletroforese não faz muito parte da nossa disciplina, mas depois o que eu vou sugerir para vocês, gente, deem uma fuçada, deem uma fuçadinha, ou no Google ou no YouTube. Eu não vou nem ficar muito preocupado com, com grandes coisas assim, ó. Tem uns videozinhos curtinhos no YouTube, tem aqui videozinho de 3 minutos, 6 minutos, tal, que pelo menos vocês darem uma olhadinha, vocês terem ideia do que é uma eletroforese. É um negócio tão bacaninha. Essa eletroforese que ele está fazendo aqui, desse vídeo que eu acabei de abrir, não é uma eletroforese de proteína. Isso aqui é uma eletroforese de DNA, que a gente usa para fazer PCR, tá? Então ela vai colocar aqui dentro dessa plaquinha, vai verter um gel aqui dentro, tá? Que é um gel de agarose, é igual o gel que faz a eletroforese da proteína. Aí ela vai colocar um pente agora aí para fazer os pocinhos, tem que colocar, né? Aí tá o pentezinho para fazer os pocinhos. Então esse gel vai endurecer e vai ficar um monte de pocinho ali, tá? Vamos ver. Endureceu, aí ela vai tirou as laterais, vai tirar aqui o pentezinho, fica os pocinhos, aí você coloca a sua amostra com uma micropipeta dentro desses pocinhos aqui, tá? Aí você vai colocar uma solução tampão, um líquido. Aqui a gente tem carga positiva de um lado, carga negativa do outro. Coloca o DNA aqui, vamos ver se ela vai... Tá? Vai colocar as amostras de DNA com uma micropipeta, olha lá, vai carregando cada um daqueles pocinhos com uma micropipeta, tá? Ela só pôs 2 aqui, mas enfim, você pode pôr todos. Aí você liga os eletrodos aqui, o lado positivo e o lado negativo, e aí a gente sabe que a molécula é carregada negativamente, então ela vai migrar para o lado positivo. Quanto menor ela for, mais ela anda, tá? Aí vai fazendo ciclos aqui, mudando as coisas, ó. O que vai acontecendo aqui? Isso aqui vai andando com 10 minutos, tá? Ele vai fazendo uma contagenzinha aqui, ó. Aí, 20 minutos. Então, algumas pararam aqui, outras começaram a parar aqui. Então, vai separando. Quanto menor, mais rápido ela anda. Então, você deixa isso, muitas vezes, por 40 minutos, 30, 40 minutos, e aí você consegue separar várias bandas por tamanho. Tira da cuba, coloca numa lâmpada fluorescente, ó, e aí a gente tem aqui o resultado da eletroforese. Deixa eu aumentar aqui, tá? Então a gente consegue ver aqui onde tinha, ó, formou várias bandinhas pequenininhas aqui, tá? Aí a gente consegue medir essas bandas, existem padrões, tem referências para isso, a gente mede essas bandas. Essa eletroforese foi com DNA, mas a eletroforese de proteína é igual, tá? Então o processo que vai acontecer aqui é o mesmo. Aí formam essas bandas aqui, ó, na eletroforese das proteínas, tá? Aí a gente faz, no caso do Western blotting, a gente coloca o reagente marcado, transfere isso para uma membraninha de nitrocelulose, e aí a gente vê essas bandinhas aqui. O que a gente sabe fazendo isso aqui? A gente sabe ver quais são as proteínas que tem, tá? E dependendo do tipo de proteína, a gente consegue saber que tipo de vírus que que estágio que está, quanto que tem, quanto que não tem. É um teste que dá uma confirmação bastante interessante, tá? E para concluir, gente, a última etapa que a gente tem aqui, que é chover no molhado, a mesma coisa que a gente já viu, tá? Seria o radioimunoensaio, tá? Que, de novo, isso aqui a gente não faz mais, a não ser em pesquisa, é proibido fazer, laboratório de análises clínicas nenhum faz isso, por conta de gerar lixo radioativo, tá? Então, no Brasil é proibido, mas é sempre importante a gente falar do radioimunoensaio, porque ele consegue detectar
décimo, centésimo, milésimo, um décimo de milésimo de micrograma de qualquer uma dessas substâncias num ml, tá? Então, a gente está falando aqui coisas na ordem já de picogramas, tá? Que é nanogramas, perdão. Ele consegue detectar quantidades de nanogramas em um ml, tanto faz de hormônio, de proteína, de droga, de vitamina ou de anticorpos. É, de longe, o imunoensaio, de todos que existem, todos os ensaios imunológicos, ele é o mais sensível que tem. É o que consegue detectar as menores quantidades de antígenos ou anticorpos. Tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente pode trabalhar com iodo radioativo, com césio, com cobalto, tem vários tipos de marcadores radioativos. Tá? E aí a gente faz a leitura depois, a gente faz a leitura com um sensorzinho de radioatividade. Tá? Então, pode trabalhar com iodo, com hidrogênio, tem vários tipos de marcadores que podem ser utilizados aqui, tá? Só que, assim, a gente usa isso muito em testes com altíssima sensibilidade. Normalmente, é feito para pesquisa. Não é feito mais triagem de hepatite B em doadores de sangue, não é feito mais desse jeito aqui. Não se faz mais. O grande problema é justamente a liberação de lixo biológico. E essa tabelinha aqui, eu vou deixar ela postada aqui um pouquinho para vocês, para ficar gravando um pouquinho aí, só para vocês terem uma ideia da sensibilidade dos diferentes tipos de testes imunológicos. Então, aqui, por exemplo, é a quantidade de microgramas de anticorpo por ml que dá para perceber nas precipitações em líquido, nas precipitações em gel, aquela do Mancini, a dupla do Austerlone, a imunoeletroforese, tá? As reações de aglutinação direta, passiva, inibição de aglutinação, o radioimunoensaio, os ELISAs, a imunofluorescência, a citometria de fluxo. Então, aqui a gente tem, e vocês podem ver que de todas essas aqui, a que dá o menor valor, a que dá a maior sensibilidade, é o radioimunoensaio. Tá? O radioimunoensaio é o que dá os testes com maior sensibilidade. Tá? Então, de todos os que existem, radioimunoensaio é o mais sensível que tem. Então, isso aqui só para vocês terem uma ideia aproximada. Essas tabelinhas são fáceis de achar, tá? Mas aqui vocês conseguem ter uma ideia aproximada da sensibilidade dos diferentes tipos de testes imunológicos. Então, existem vários testes? Existem. E claro que todos eles têm aspectos bastante distintos. Tem uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, gente, que é super importante que vejam. Ó, tanto nas precipitações, principalmente naquelas reações de precipitações, olha os valores que a gente tem aqui. Tá? Se a gente for comparar com os imunoensaios, olha a diferença da sensibilidade das precipitações para os imunoensaios. As reações de aglutinação, a aglutinação direta é pobrinha, ela é ruinzinha, tá? A inibição de aglutinação, a gente consegue ter resultados bacanas. Essas aqui são as do látex, ó, aquelas que fazem com látex. Elas são razoavelmente boas, não chegam aos pés dessas outras aqui, mas são boas. Aquela aglutinação da hemácia do tipo sanguíneo é 0,3 o grau de sensibilidade, tá? Olha a diferença aqui no radioimunoensaio. Quantas milhares de vezes menos eu preciso para poder encontrar, para ter um resultado positivo. Agora, olha as reações de precipitação. Assim, mas por que eu nunca vi? Por que eu nunca fiz? Por que eu nunca vi? E, gente, dificilmente vocês vão ver. Depois que a tecnologia foi melhorando, foi mudando, e a gente vai tendo metodologias com uma sensibilidade maior, tá? Quanto melhor for a sensibilidade, melhor é o teste. A gente vai deixando os testes mais antigos aí meio que no passado, tá? Então, essa que é a ideia aí desse bate-papo de hoje. Bom, deixa eu parar aqui. Esse material todo vocês já têm, tá, gente? Eu não preciso, eu já passei, tudo isso já tem lá no AVA, vocês já têm. Então, hoje o que eu quis fazer com vocês não foi efetivamente dar de novo a mesma aula, que vocês viram que a abordagem foi
foi bastante diferente. Então, agora que a gente já digeriu bastante aqueles conceitos básicos da imunologia, vocês já tinham visto, feito os trabalhos de vocês, fizeram a avaliação, eu acho que esse arremate, esse final aqui, ele acaba sendo importante para a gente sedimentar. O que a gente vai fazer daqui para frente? Eu vou separar 4 ou 5 temas, tá? E aí cada um desses temas a gente vai conversando nos próximos encontros, que vão ser os temas dos trabalhos de vocês, tá? Vão ser os mesmos. Então eu vou passar alguns temas para vocês e a gente vai conversando das diferentes técnicas diagnósticas dentro desses diferentes temas. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Combinado, professor. Então tá. Pessoal, olha, eu vou ser extremamente honesto com vocês. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Se vocês quiserem que eu fique aqui mais meia hora, batendo um papo ou qualquer coisa, eu fico. Se vocês tiverem dúvida, eu não tô dizendo que eu estou querendo terminar a aula, mas o assunto de hoje basicamente era esse, tá? Então vejam aí se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, e me avisem, que daí a gente vai afinando as coisas aqui, tá? Não, é bom que sobra um tempinho para a gente fazer alguma coisa no AVA também. Obrigada, professor. Bom dia. Ina, bom dia para vocês. Não, acabou. Deixa eu terminar aqui, ó.